Ibovespa caindo, dólar subindo, Master quebrando, empresas saindo da Bolsa do Brasil, indo para outros países, diminuição do tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos do Brasil. E esse é o resumo de mais uma semana se encerrando. Hoje é sexta-feira e vamos de resumo semanal do que aconteceu com a nossa economia do Brasil e do exterior. Inclusive, um inscrito aqui do canal, o Olavo, pediu para eu trazer mais notícias sobre a economia internacional e nacional. E é justamente por isso que eu tô trazendo vídeos semanais toda sexta-feira com esse objetivo. Bora então entender mais detalhes sobre o que aconteceu com a economia durante essa semana, começando com o Ibovespa, que está em queda. Ele está fechando aqui hoje, sexta-feira, na casa dos 154 mil pontos. Nos últimos dias ficou em queda, e a gente pode levar em consideração que essa queda é justamente pelo fato de volatilidade nos mercados do exterior, inclusive lá nos Estados Unidos, justamente pelo fato de que lá fora eles estão tendo uma tensão em torno de possível bolha de inteligência artificial. O que isso significa, né? Isso daqui significa que muitas pessoas estão acreditando fortemente no futuro dessas empresas de tecnologia, de empresas que têm inteligência artificial envolvida, e acabam investindo pesado. Isso faz com que o preço dessas ações, dessas empresas, sobe muito mais rápido do que os resultados, ou seja, não consegue acompanhar o que realmente essa empresa está entregando de valor, de resultado. Então acaba que muitos investidores compram apenas por conta desse momento de alta e não pelos fundamentos, e não baseado em indicadores, pensando a longo prazo. E é o que muita gente acaba fazendo, comprando uma ação apenas porque ela está subindo, só para acompanhar esse hype do momento. Só que, como eu falei, isso é uma bolha. Em algum momento pode estourar. Então, se de fato é isso que está acontecendo, se de fato as pessoas estão investindo pesado, acreditando que aquela empresa vai se valorizar muito e acabam esticando o preço dessa empresa mais do que ela realmente vale, mais do que ela realmente está entregando como resultado, isso se torna uma bolha. E essa é a preocupação que o mercado financeiro está enxergando. Tanto o mercado lá do exterior, né, as pessoas que são profissionais na área conseguem perceber isso, e como consequência o Brasil também é afetado. Justamente por isso que o Ibovespa ele está caindo. Ele veio com 15 sessões no azul, né? Tá fechando hoje o dia, sexta-feira, na casa de 154 mil pontos. E agora vamos ver aqui o dólar. O dólar tá na casa dos R$ 5,41. A gente pode ver que ele subiu 1% com essas incertezas sobre os juros nos Estados Unidos e também tensão em torno de possível bolha de inteligência artificial. Então, todas essas informações juntas puxam o dólar para cima, justamente porque as pessoas tendem a se proteger mais, deixarem o seu dinheiro em uma moeda mais segura, né? No caso, o dólar é uma das maiores moedas. Já falei isso no vídeo de sexta passada. Então, essas foram as primeiras notícias que eu tenho para resumir o que aconteceu essa semana. Fora isso, os Estados Unidos retiram tarifa de 40% de café, carnes, frutas e outros produtos do Brasil. Na verdade, é uma lista com mais de 200 produtos que fazem parte dessa exceção do tarifaço. Aqui a gente consegue ver, a medida beneficia carne bovina, café, açaí, cacau e diversos outros produtos. São mais de 200 itens que foram acrescentados à lista anterior de exceções do tarifaço imposto ao Brasil. O Trump já havia reduzido essas tarifas de importação cerca de 200 produtos alimentícios para vários outros países. E no caso do Brasil, ela caiu de 50% para 40%. E é claro que isso é uma notícia boa, um ponto positivo para as empresas que exportam produtos para o exterior. Entidades veem melhora no comércio com o corte do tarifaço dos Estados Unidos. E logo aqui embaixo vem dizendo: a medida representa um avanço importante rumo à normalização do comércio bilateral com efeitos imediatos para a competitividade das empresas brasileiras envolvidas e sinaliza um resultado concreto do diálogo em alto nível entre os dois países. Além disso, o presidente do CNI, até reforçou que a complementariedade das economias é real e agora precisamos evoluir nos termos para a entrada de bens da indústria, para a qual os Estados Unidos são nosso principal mercado, como para o setor de máquinas e equipamentos, por exemplo. Ou seja, um país complementa o outro, igual ele está falando. Então, essa é mais uma notícia que teve essa semana, uma boa notícia no caso. E outra coisa que aconteceu é o bafafá do Banco Master. O banco quebrou, o Banco Central decretou falência do Banco Master. Só que o grande ponto, o grande problema vem depois. As empresas que dependiam do Banco Master, inclusive empresas de previdência, no caso 18 fundos de previdência, investiram pesado no Banco Master. O maior que investiu é o da Rio Previdência. Aqui a gente tem uma lista de previdências que investiram no Banco Master, começando pela Rio Previdência, que aportou cerca de 970 milhões.
Ou seja, os aposentados que pagaram dinheiro, colocaram dinheiro nessa previdência, infelizmente vão ficar sem esse valor, porque, né, a Previdência investiu em letras financeiras, que não é protegida pelo FGC, não tem a garantia do FGC. Ou seja, eles não vão receber esse dinheiro de volta. Isso aqui são os estados, né, que tinham Previdência e que investiram no Banco Master. Isso é um grande problema para a pessoa que confiou naquela previdência. Isso reforça a importância de você ter conhecimento necessário. Não importa se você é um rico, não importa o quanto de dinheiro você tem, mas se você não tiver o conhecimento, achar, eu sou rico demais, eu não preciso desse conhecimento, eu vou delegar essa atividade para uma outra pessoa, ela cuida do meu dinheiro, o que eu sei fazer é dinheiro, mas eu não vou me responsabilizar por cuidar. Aí bota o dinheiro na mão de outra pessoa, toma. Agora sim, aí você paga o pato. Eu acho que também as pessoas que confiaram cegamente, acreditaram nessa alta rentabilidade e esqueceram, negligenciaram o risco, são responsáveis por isso também. Eu acho que não tem que passar pano para pessoa que finge que não existe o risco. Então, uma pessoa que está investindo ali a 130% do CDI, ou até mais, né? Não é possível que ela não tenha o mínimo de conhecimento para saber que um investimento que te promete uma alta rentabilidade, ele necessariamente vem com um risco maior já embutido, né? Eu acredito que isso é o básico que todo mundo deveria saber. Agora, para você que investiu no Banco Master, está dentro do FGC, está coberto por ele e quer entender como que faz para resgatar, clica no meu último vídeo que eu gravei, porque eu mostrei como você faz para acionar o FGC, falei ali um pouco do que você precisa estar atento. Próximo assunto dessa semana é o fato de muitas empresas estarem saindo da Bolsa de Valores. Estão fazendo aquele processo que a gente chama de OPA, que é a oferta pública de aquisição, quando as empresas estão comprando as suas ações de volta para fecharem um capital na Bolsa de Valores. Muitas saíram do Brasil, encerraram, né, a sua empresa aqui no Brasil e foram para outro país, com menos juros, menos taxas, menos impostos, tributos. É o caso da Lupo, que é uma empresa que está saindo do Brasil e indo para o Paraguai. A própria CEO da Lupo, que é a neta do dono, afirmou que o Brasil empurrou a gente para o Paraguai. E não a gente decidiu sair, né? Foi nesse sentido, basicamente. E no Paraguai, o imposto para pessoa física é 10%, o imposto sobre o lucro de empresas é 10%, o IVA, que é o imposto sobre o consumo, 10%, encargos trabalhistas, cerca de 16%. Já aqui no Brasil, imposto sobre o lucro, 24%, mais 10% sobre o lucro que exceder 20 mil por mês, ou seja, você paga imposto do imposto, PIS e CONFINS, 9,25% sobre o faturamento. Além disso, tem o ICMS, que é 7% a 18%, ISS, de 2% a 5%, encargos trabalhistas, que vai depender ali do custo da folha. Tem uma série de coisas que o Brasil não valoriza quando as empresas estão aqui dentro do seu próprio país. E a gente consegue perceber isso muito. Inclusive, o número de IPOs, né, que é a oferta pública inicial, quando uma empresa abre o seu capital pela primeira vez na Bolsa de Valores, está caindo. Poucas empresas estão fazendo isso, ainda mais nesse momento de juros altos na economia. Aqui nessa matéria a gente já consegue ver, só neste ano foram pelo menos 9 OPAs dessas empresas aqui. Porém, desde 2021 não há mais nenhuma emissão primária de ações na Bolsa de Valores, ou seja, nenhuma empresa decidiu abrir o seu capital desde 2021. Isso aqui é péssimo para o mercado em geral, né? Porque são as empresas que fazem a nossa economia girar. E sem novas empresas, é sem novos empregos. E agora, para encerrar esse vídeo, o Bitcoin na casa dos 457 mil reais, equivale a mais ou menos 85 mil dólares, né? Ou seja, tá fechando o mês em queda, fechando a semana em queda também. Essa notícia aqui, onde fala que a Strategy, sei lá como que fala, gente, não sou boa no inglês. A crise da Strategy, maior compradora de Bitcoin do mundo. A empresa historicamente usada como porta indireta para exposição do ativo por investidores institucionais de varejo, vive um momento delicado. E logo aqui embaixo está dizendo que a companhia vem com uma queda superior de 40% no último mês e recuava cerca de 4% nessa sexta-feira, dia 21. Aqui vem explicando o motivo disso. O JP Morgan afirmou
que a queda recente da estratégia está menos relacionada ao movimento do Bitcoin, justamente pelo fato de que ele acredita que essas empresas que compram Bitcoin para o caixa são mais parecidas com fundo do que as demais companhias listadas e, por isso, deveria ser tratada como tal. A decisão será anunciada no dia 15 de janeiro. Qualquer notícia que surge já é motivo do ativo se valorizar ou então derreter. E eu falei isso no vídeo onde eu falo sobre o ouro, dólar e Bitcoin também. Bitcoin está envolvido nisso, né? Mas afinal de contas, né? É a hora de comprar Bitcoin ou não é? Primeira coisa que você precisa pensar, se você nunca comprou Bitcoin, não é agora que você vai comprar então. Senão você tá pensando apenas em especular, tá pensando naquele cenário de que eu vou comprar ele barato e depois quando ele subir um pouquinho eu vou vender. Isso aqui não é investidor de longo prazo. E o nosso foco é buy and hold, é longo prazo. Por isso, eu diria para você continuar com a mesma estratégia que você tem na sua carteira. Porque pode ser que o Bitcoin não caia mais, pode ser que caia. Se ele não cair, você está comprando ele em baixa e depois vai ter a sua carteira se valorizando ao longo dos anos, né? Porque você comprou barato agora, deixou de comprar ele mais caro para comprar barato agora. Então, isso é um grande ponto positivo porque você está comprando mais por um preço menor. Essa é uma estratégia apenas. Se Bitcoin faz parte da sua carteira, você pode considerar que essa é uma boa hora de você comprar mais Bitcoins por um preço menor. Agora, se você nunca comprou Bitcoin, segue o que eu falei. Não precisa comprar agora, porque pode ser que ele caia mais e aí você aproveita para comprar ele mais em baixa. Pensando no longo prazo, é claro, não pensando apenas em hype, em especular. Mas é o seguinte, um investidor de longo prazo que está pensando em reserva de valor tem que ter Bitcoin em carteira. Isso é o que eu falo. Essas notícias de curto prazo, galera, impactam um investidor que é de curto prazo. Pra falar a verdade, eu só olho mais essas notícias quando eu preciso gravar vídeos como esse. Então eu vejo, né, pra ficar por dentro, eu vejo o que tá acontecendo, qual que é o motivo do Bitcoin tá caindo desse jeito, pra eu vir aqui e passar uma informação confiável, valiosa, né, verdadeira. Galera, esse foi o vídeo então, esse foi o nosso resumo semanal. Falamos sobre o Bitcoin, Ibovespa, sobre a alta do dólar, sobre as empresas mudando de país por conta de juros altos no Brasil. Falamos também sobre a questão do Banco Master, que fez várias outras empresas também passarem por prejuízos, estão passando no caso. E tudo isso eu vou te atualizando lá no meu Instagram, @IsadoraCecília. Então eu espero que você me acompanhe, espero que também você esteja por dentro da economia, que é o foco dessa playlist. Galera, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!